A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, amados irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, mais um programa Sementes da Fé, 22 de fevereiro de 2026, nesse domingo maravilhoso pela manhã. Nós hoje continuaremos a imersão na carta aos Romanos. Hoje leremos o capítulo 7 com um tema muito interessante e intrigante, o capítulo 7 da carta aos Romanos. A lei, o pecado e o conflito interior. A função da lei e a realidade da luta interior do homem diante do pecado. Esse é o tema nesta manhã, subalterno, e leremos o capítulo 7. Mas quem vos fala aqui é o pastor Gerson Barros, da IFRA, e Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Amados e queridos irmãos, abramos nossas Bíblias. Eu convido você a estar atento na leitura do capítulo 7 da carta aos Romanos. Paulo inicia fazendo uma ilustração interessante. Vamos entender o que o apóstolo Paulo quer nos dizer nesta manhã. Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Ou vocês ignoram que a lei rege o homem durante todo o tempo em que ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei que a uniu ao marido. Por isso, se ela se casar com outro enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Entretanto, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não se tornará adúltera se vier a se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Jesus Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam nos membros do nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Agora, porém, porque morremos para aquilo a que estávamos presos, fomos libertos da lei para que sirvamos com um espírito novo, não por meio da antiga lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça, pois sem a lei o pecado está morto. Houve um tempo quando eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim?
De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, mostrasse como o pecado é extremamente mau. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora, se faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo de meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo, de modo que, com a mente, eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, derrama sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu conhecimento, Senhor, para que possamos cada vez mais estarmos atentos e apercebidos para crescermos e prosseguirmos em crescer no conhecimento do Senhor, para a honra, glória e exaltação do nome do nosso Senhor e Deus, a saber, a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Amados e queridos irmãos, a função da lei e a realidade da luta interior do homem diante do pecado. O apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores aos quais nós lemos, afirmou que fomos mortos para o pecado e vivemos pela graça. Já no início do capítulo 7, ele explica que morremos também para a lei como método de justificação. A carta aos Romanos, no capítulo 7, é um dos capítulos mais profundos e debatidos da teologia paulina. Ele trata da relação entre o cristão, a lei e o pecado. Se a lei é santa, por que ela não me torna santo? Porque sinto tanto conflito em fazer o bem. A lei de Deus é boa e santa, mas ela não pode salvar. Ela serve como um espelho que revela a nossa pecaminosidade e o nosso conflito interior, apontando por fim para a nossa necessidade total e suficiente da pessoa de Jesus Cristo. O conflito interior é a luta do cristão regenerado entre o homem que ama a lei de Deus e a carne, a natureza pecaminosa ainda presente em nós. Nós somos pecadores regenerados, pecadores arrependidos, mas ainda estamos no corpo mortal. Estamos na carne, e o apóstolo Paulo afirma no capítulo 7 que a carne só se inclina para o mal. O que nos diz então os primeiros 6 versículos do capítulo 7 da carta aos Romanos? A libertação da lei. Paulo usa a ilustração do casamento para que eu e você possamos entender
entender o que ele quer nos mostrar em relação à lei, o pecado e o conflito interior ao qual vivemos. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Com a morte, ela está livre. Assim também nós morremos para a lei por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lei não morreu. Quem morreu fomos nós em Cristo Jesus. A morte com Cristo nos libertou da condenação da lei. O objetivo da libertação não é libertinagem, mas frutificação para Deus, para que nós viemos a dar fruto para o nosso Senhor, para o nosso Pai, Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo não está dizendo que a lei é ruim, mas que ela não é instrumento de salvação, que a lei foi insuficiente, porque só Jesus Cristo é suficiente para que eu e você alcancemos a salvação pela sua misericórdia e graça. A analogia matrimonial demonstra mudança de aliança. Não se trata de rejeição da lei, mas mudança de regime espiritual. O cristão agora vive no novo regime, no regime do Espírito Santo de Deus. Não estamos mais sobre a condenação legal, quer dizer, sobre a condenação da lei. Agora servimos no Espírito de Deus e não na letra. E o que nos diz os próximos versículos do capítulo 7 da carta aos Romanos, dos versículos 7 ao 13? A lei revela o pecado. Paulo antecipa uma objeção. A lei é pecado? E a resposta do apóstolo é enfática: de modo nenhum. A lei revela o pecado, a lei expõe a cobiça, a lei mostra a profundidade da corrupção humana. O problema não está na lei, o problema está no pecado que habita na raça humana, que habita em nós. Este é o problema. A lei é santa, é justa e boa. O pecado usa a lei como oportunidade de nos levarmos à nossa cobiça e à morte. Ele destaca que a lei funciona como um espelho, mostra a sujeira, mas é incapaz de nos limpar. Ela não limpa a sujeira, ela só mostra a sujeira. Só Jesus na cruz do Calvário, com seu sangue carmesim vertido na cruz de Cristo, é quem vai nos limpar, é quem vai purificar, é quem vai trazer luz e que nós possamos ser libertos do pecado para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. A cobiça é citada porque revela pecado interno. O pecado, ele é oportunista. A lei intensifica a consciência da culpa. Quanto mais luz, mais evidente fica a sujeira. Quanto mais eu conheço a Cristo Jesus, mais eu vejo a minha pequenez, a minha pecaminosidade diante dele. O Evangelho não elimina a lei, cumpre a sua função. O Evangelho não é para distorcer, não é para eliminar a lei. Muito pelo contrário, é para cumprir a função que a lei exercia e que nós deturpamos com vários preceitos da lei. E o que nos diz os versículos de 14 a 20 do capítulo 7 da carta aos Romanos? Esse conflito interior, essa guerra que nós vivemos entre a carne e o espírito. Este é o trecho mais debatido do capítulo 7 da carta aos Romanos. Porque não faço o bem que prefiro,
mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo está falando como uma pessoa que não conhece a Cristo, está falando como um não convertido, ou o apóstolo Paulo está falando como um cristão? Porque Paulo fala como cristão regenerado, ele fala como um cristão arrependido, ele fala como um cristão que se lançou aos pés de Jesus Cristo, e não aos pés da lei diante de Gamaliel, agora aos pés da justiça, aos pés da graça de Jesus Cristo, ao qual é a salvação, o Redentor, o Libertador. Então, Paulo utiliza o verbo no presente, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ele usa o verbo no presente, está no presente. Há prazer na lei de Deus, diz o apóstolo Paulo. O conflito é real na vida do salvo em Cristo Jesus. Todos os salvos sofrem esse conflito da guerra interior, da guerra que está entre a carne e o espírito. O espírito quer o eterno, a carne quer o glamour, a carne quer aplausos. O espírito quer orar, quer ler a lei de Deus, que é a sua palavra. O cristão tem nova natureza, mas ainda carrega a carne, a velha natureza. Vive tensão entre o espírito e o pecado, uma guerra entre a carne e o espírito. O texto descreve a realidade existencial do cristão. A regeneração não elimina instantaneamente a inclinação pecaminosa. Eu vou repetir. A regeneração não elimina instantaneamente a inclinação pecaminosa. O cristão vive numa tensão escatológica, já salvo, mas ainda não glorificado. Por isso está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51 ao 54, escrita pelo próprio apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos. E o versículo 51 em diante diz assim: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória em Cristo Jesus. Jesus é a vitória do último aguilhão, a morte. Jesus ressurreto, Jesus morre como unigênito de Deus para ressurgir como primogênito dentre os mortos. Significa dizer que ele é o único filho do Deus, o único filho do nosso Senhor, para se tornar primogênito, irmão mais velho de todos nós que estamos em Cristo Jesus. A luta contra o pecado é evidência de vida espiritual. O incrédulo não sofre esse conflito. O incrédulo não percebe a sua sujeira. Por quê? Porque não tem luz, não tem Jesus. Só Jesus
pode livrar, mostrar, tirar as vendas dos olhos para demonstrar a sujeira, os pecados. Por isso também está escrito no capítulo 4, versículo 4 da carta aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 4, versículo 4, que aos incrédulos não resplandeça a luz de Cristo, para que eles não observem o evangelho da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Há uma mente, mas uma mente cauterizada pelo pecado, cauterizada pela escravidão do pecado. E o que nos diz os últimos versículos do capítulo 7 da carta aos Romanos? Capítulo 7, versículos de 21 a 25. O grito de um homem em conflito. Apóstolo Paulo declara: existe uma lei do pecado nos membros. A mente deseja servir a Deus. O corpo, a carne, inclina-se ao pecado e à escravidão. Eu costumo dizer que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Tirarmos a mentalidade de escravo e obter, através do Espírito Santo, a mentalidade de filho de Deus, uma nova consciência, uma nova natureza, uma essência da pessoa bendita de Jesus em nós. Se toda a nossa carne inclina para o mal, nós temos que fortalecer o nosso espírito, alimentando-o com a palavra de Deus, alimentando-o com oração espiritual, alimentando-o com jejuns para mortificação da carne. É necessário que toda inclinação seja arrancada pelo poder do Evangelho, pelo poder da pessoa bendita de Jesus Cristo. É uma entrega, é uma decisão que precisamos tomar. Nós temos uma decisão a fazer. E a decisão é deixar de sermos escravos do pecado para nos tornarmos filhos de Deus. Ah, pastor, mas você está dizendo que eu não sou filho de Deus? Todos nós somos filhos de Deus, mas só vai ao Pai através do Filho, a saber, Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Tem que haver uma renúncia, tem que haver uma entrega. Esta guerra é constante nas nossas vidas e precisamos decidirmos agradar a Deus ou agradar a carne. É uma decisão que eu e você temos que tomar, porque o apóstolo Paulo encerra nesses últimos versículos: miserável o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai nos livrar? Só Jesus tem a capacidade de nos livrar da morte, porque Ele é o primogênito ressurreto. Ele é o primeiro a ressurgir, a ter um corpo incorruptível, a ter um corpo imortal. E o próprio apóstolo Paulo diz que nós teremos esse corpo glorificado. E quando estivermos com este corpo glorificado, o veremos como ele é. Não é desespero do apóstolo Paulo em citar este versículo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não é desespero sem esperança, é um desespero esperançoso do verbo esperançar. É consciência da incapacidade humana, saber que você não pode se salvar, não são suas obras que vão te salvar. É a pessoa bendita graciosamente,
através da cruz do Calvário, é quem nos salva antes mesmo que mereçamos. Não existe meritocracia para a salvação. É dom gratuito de Deus. A resposta da pergunta do apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta é Jesus Cristo de Nazaré. Cristo Jesus é a resposta para livrarmos da morte. Só Jesus pode te livrar da condenação eterna. Só a pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo reconhece, ele fala dessa tensão entre a natureza e a velha inclinação da carne. O clamor do apóstolo Paulo aqui, ele aponta para a necessidade da obra do Espírito Santo de Deus em nós, que será o nosso tema e o desenvolvimento do capítulo 8 na semana seguinte, salvo engano, dia 1º de março de 2026. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Salvador, Redentor, Libertador, Consolador. Toda angústia, toda a guerra interna em nós precisa cessar hoje através da pessoa bendita de Cristo Jesus. A lei é boa, o pecado é o problema. O cristão ainda luta. A vitória não está na lei, mas no Espírito. A santificação que nós precisamos viver, ela é progressiva, ela é contínua, ela é perseverante. Mas pastor, diante desse capítulo 7 tão intrigante da carta aos Romanos, quais aplicações pastorais para que nós possamos compreender melhor? A luta contra o pecado não anula sua salvação. A lei aponta o erro, Cristo traz libertação. A santificação é um processo. A esperança final está na obra completa do Espírito Santo de Deus. Amados e queridos irmãos, para concluirmos o capítulo 7 da carta aos Romanos, Romanos 7 nos ensina que a lei é boa para revelar, mas impotente para mudar o coração. O conflito é real, doloroso e esperado na vida cristã, pois a carne e o espírito guerreiam. Se você luta contra o pecado, isto é um sinal de que você está vivo espiritualmente falando. O incrédulo não sente essa dor, não sente esse incômodo, não tem essa consciência. A vitória não é nossa, é dele e para ele. Glória ao nome dele, amém. Nossas obras não nos salvam, mas a obra de Cristo Jesus nos torna livres. Somos pecadores confessos, pecadores arrependidos, perdoados, que clamam pela graça de Cristo em meio à guerra, aguardando o quê? A redenção final. Romanos capítulo 7 não termina na derrota, termina na gratidão. O capítulo prepara o terreno para uma das maiores declarações da Bíblia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. O término do capítulo 7 é gratidão a Deus, amados. É dizer muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio. Obrigado porque o Senhor me encontrou. Obrigado porque o Senhor me achou. Obrigado porque o Senhor foi o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E eu fui alcançado
por essa obra maravilhosa da pessoa de Jesus Cristo. E agora a gente pode abrir os lábios com toda a liberdade e dizer: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.